Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, não pense que você errou de canal. As imagens que você está vendo é de um game de sobrevivência, se chama Project Zomboid. Inclusive, o nosso canal de game a gente está detonando ele. Mas essas imagens do game que você está vendo, sou eu mesmo jogando, você está vendo uma manada de zumbi, uma grande horda vindo para cima de nós, com tudo. Não importa o quanto eu os ataque, eles continuam vindo para cima. Isso aqui é ficção, por enquanto é ficção. Agora, as imagens que você vai ver agora são semelhantes a esse ataque enfurecido de uma manada de zumbi. Ela foi enviada pelo nosso querido irmão com o nome hilário, Inteléjumento Convertido, com certeza uma crítica. E ele já estreia aqui com chave de ouro, com excelente dica, com excelentes imagens. E eu vou exibi-las aqui e depois a gente volta para comentar. Preste muita atenção, meus irmãos, que você verá que as imagens fictícias que a gente inclusive vem vendo em séries, muitas séries com esse tema, muitos filmes com esse tema, eles querem te dizer alguma coisa. E essas imagens deixam mais claro o que pode estar acontecendo. O caos social, que antes era inclusive propaganda de governos, de políticos. Olha, o Brasil vai virar Venezuela, olha, o Brasil vai virar isso. O Brasil já está virando. E essas imagens comprovam isso. Vamos ver juntos aqui. Tá assaltando o Inter. Melhor sair daqui, né? Talvez esses caras comecem a coisa da barriga. Aí, ó, arrastão que fizeram aqui em A1, mano. Triste, lamentável, meus irmãos. E é o que a gente fala desde que a gente começou o nosso canal. Eu tenho certeza que você, como eu, conhece bastante pessoas que vivem do seu salário, que são pessoas honestas, trabalhadoras. Mas ninguém pode colocar a mão no fogo se colocarmos em uma situação que essa pessoa honesta, trabalhadora, bater nos quatro cantos da cidade, procurar emprego em todos os lugares e não conseguir. Essa pessoa tiver um filho, uma filha chorando de fome dentro de casa, o que ela seria capaz de fazer. Ainda mais quando isso não é individualmente, não é apenas um cidadão que está passando por essa situação. Porque se for um cidadão, e eu tenho certeza que bater na sua porta, bater na minha porta, a gente pode ajudar um pouco. Nós não podemos sustentar, mas não vamos quebrar esse galho aqui. Não, eu vou falar com um amigo meu que tem uma vaguinha lá, pode arrumar um trabalho para você. Eu vou falar com um colega, com um comerciante. Quando é uma pessoa só, qualquer um de nós pode ajudar. Agora, se for 100, 500... 5.000 pessoas, como qualquer um de nós pode fazer alguma coisa. E os políticos literalmente estão jogando para debaixo do tapete, mandando literalmente para o inferno a necessidade dessas pessoas. A sociedade compactuando com essa mesma ideia, fazendo vista grossa. Então, seu Joaquim, seu Zezinho, seu Benedito são gente boas demais. Eu sou gente boa demais. Mas no momento que a gente olhar para os quatro cantos e não tiver nada, e não tiver condição nenhuma de arranjar, nenhum de nós pode dizer o que nós seríamos capazes de fazer. Quem estiver dizendo é hipócrita ou não está parando bem para pensar na situação e se colocando nela. Um país que é tido como primeiro mundo não é só porque ele tem os maiores milionários lá não, meu irmão. É porque o pobre também vive bem. Nós imitamos tudo que não presta dos países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, que é o principal que o Brasil se espelha. A mídia é que nos treinou a isso. Eles foram muito inteligentes usando a sua mídia, né? A série animada, os personagens, todos eles americanos salvando o mundo. E nós aprendemos a admirar aquele país. Mas não se admira a qualidade de vida que o pobre também tem lá, pelo menos tinha. Que também está caindo e muito, porque o país anda muito endividado. E esse cambalear das pernas americanas você vê pelo mundo, inclusive agora, com essa treta toda que está rolando. A gente já tem falado disso aqui sempre que dá. Nós sabemos que países, meus irmãos, não são vilões. Os líderes de países hoje são usados como marionetes. E eles mesmos não acreditam que vão ser usados para um propósito maior, que é a falência total de todas as nações. Existem instituições que essas sim estão ficando cada vez mais poderosas, mais ricas, mais bilionárias e donas de serviços essenciais em diversos países. Isso é um fato, não fique nas minhas palavras, pesquisem os grandes grupos financeiros que vêm comprando tudo.
Eles fazem parte das pirâmides financeiras. E quando você observar isso, você vai perceber que enquanto as nações aumentam suas dívidas, essas instituições com mais poderes do que os países e jurisprudência do que países, vêm crescendo ao longo das décadas, cada vez mais e mais. E eles têm uma coisa só na cabeça: a redução populacional. E você vendo um cenário desse, onde um supermercado é invadido por uma massa, a gente tem essa consciência, sempre tivemos, que a verdadeira força sempre teve na mão do povo. Não há como as autoridades comuns deter uma massa enfurecida indo toda para cima de um supermercado. Uma coisa é você dispensar 300, 400 pessoas, outra coisa é 4, 5 mil, não sei quanto era o número que estava ali invadindo, mas a gente vê que é bastante, né? Eu acho que não chegou a esse número, mas imagine que chegue 4, 5, 10, 20 mil pessoas enfurecidas indo pra cima como uma massa de zumbi dessa que você vê no game. Como você combate isso, meu irmão? Você não combate. É simples assim, é o caos total. Porque no momento que a pessoa fica, e é por isso que eu trouxe essa gameplay, acho que ela ficou perfeita no vídeo, a gente pode entender que a massa age exatamente como um zumbi. Ela perde totalmente o seu raciocínio. Só existe um objetivo em mente: é conseguir o alimento, seja da forma que for. E nós já tínhamos vários experimentos que eles mesmos estavam realizando para ter uma previsão do que isso ia acontecer. Porque você não pensa, meus irmãos, que aqueles vídeos que inclusive nos renderam strike, vocês lembram de um vídeo que eu fiz aqui, que eu acho que foi o primeiro strike desse canal, né? Depois que a gente criou ele, que foi Black Free Gado, né? Que a gente fez aqui. Aquele foi o primeiro strike que a gente tomou nesse canal aqui. E a gente mostrava justamente isso, uma massa, né, invadindo, derrubando as portas por promoções falsas, que nós mostramos nesse mesmo vídeo, que não eram verdadeiras. A loja subiu os preços dos eletrodomésticos, e nós mostramos isso com pesquisa, um mês antes de acontecer a Black Fraud, e aí no dia, né, da Black Fraud voltou para os preços normais. As pessoas não entenderam isso, pegaram os cartazes que estavam ali na mão: olha, o negócio era 5 mil, tá por 3, eu quero. Não fez uma pesquisa, mas em outras lojas, quanto é? Não fizeram, foram pra cima como uma massa, derrubaram portas de esteira, não esperaram os funcionários abrirem, e ali não se via criança, ali não se via idoso, era um empurra-empurra, um passando por cima do outro. Diversos canais grandes aqui no YouTube fizeram uma análise, mostraram as mesmas imagens, não tiveram qualquer represária, o nosso teve. E acredito que o motivo foi esse, que a gente apontou que aquilo ali eram ensaios para coisas muito maiores que estavam vindo e estão chegando agora, meu irmão. Nós sabemos que os outros governos que nós tivemos antes desse, literalmente quebraram a nação. Mas, ainda assim, nós não tínhamos imagens como essa, porque cada vez vai ficando pior. Era o Enéas, que hoje é uma ideia, não é mais um homem. O homem já desapareceu, assim como acontece com todos os homens. Nós somos mortais. Uma hora ou outra, a gente parte dessa para uma melhor. Mas as ideias ficam. Os exemplos ficam. E Enéas hoje é uma solução de governo. E ele alertou o tempo todo, meu irmão, que as nossas riquezas, a forma como se negocia, alta traição dos políticos colocando essas taxas de juros e aceitando as imposições dos mercados internacionais, estavam literalmente falindo a nação. E ia chegar a um ponto que ia ficar insustentável. E nós estamos agora caminhando para esse ponto crítico. Raciocine sobre o que a cena em si representa. Não se atenha apenas a ela em si, não se resuma só a ela. Tente raciocinar o que isso representa nesse cenário atual, nesse cenário econômico atual. Você está vendo que os bancos no Brasil estão lucrando muito. Você está vendo empresas como a Petrobras batendo recordes de lucro. Acionistas estão super felizes com isso. E ainda acham pouco, querem mais. Ao mesmo tempo, o povo está passando um aperto que nunca se viu antes. O que é que está errado então? Você vai para o agronegócio, nós nunca vendemos, nós nunca produzimos tanto como agora. Muitos países já reconhecem hoje que o Brasil é essencial para a sua própria alimentação. A nossa carne é de primeira qualidade. Então, se a gente produz tanto, se nós hoje temos as maiores reservas de petróleo, a Vale continua ali, literalmente, levando todos os nossos minérios e deixando os buracos. E cada vez se extrai mais e mais. Por que o Brasil continua quebrado? Por que a nossa dívida só aumenta e a gente não é capaz nem de pagar o juro? Por isso Guedes quer entregar tudo. E ao entregar, meu irmão, vá se preparando, porque mais e mais cenas dessa vai ser cada vez mais comum. E um detalhe que não pode ser esquecido aqui é que dizem que o estado mais pobre, pelo menos um dos mais pobres, é o Maranhão. E nós não temos imagens como essa acontecendo lá. Temos justamente no estado que deveria ser modelo para os outros estados brasileiros, que é o Rio de Janeiro. O estado que privatizou tudo. Comprou essa narrativa, tem os políticos mais corruptos. Olha só que privatização está totalmente ligado, 100%,
a corrupção. Compraram a história de que não, vamos revolucionar nosso estado, vamos acabar com os cabides de emprego, vamos entregar tudo à iniciativa privada. O que é que aconteceu? Ninguém compra nada para ajudar o povo, compra para ter lucro. Mas esses mesmos políticos não aceitam diminuir nada das suas regalias, muito pelo contrário, só aumenta o número deles, salário deles, verba para a campanha deles e etc, só aumenta. O povo cada vez paga mais por eles. Ao mesmo tempo que eles vão perdendo, abrindo mão, cedendo as suas fontes de renda, que servia para pagar o próprio salário deles, as despesas que eles dão, eles vão entregando isso para a iniciativa privada, que começa a cada vez crescer e enriquecer mais. São esses grandes grupos que fazem parte dessas pirâmides financeiras. O Rio de Janeiro caiu nessa conversa, o povo foi enganado, entregaram tudo. Olha a situação aí. Como o Estado, que era o cartão postal do Brasil, pode estar numa situação dessa? A resposta, Dr. Enéas deu durante toda a sua vida, e muitos inscritos aqui, inclusive, já repetem nos comentários. Só para relembrar. Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. Eu peço que você compartilhe esse vídeo. A gente precisa conscientizar a massa, que a massa é burra e sempre será. As pessoas individualmente são inteligentes. Quando você chama uma pessoa para conversar, Enéas até dizia assim, que se ele pudesse conversar com cada brasileiro, ele ganhava aquela eleição com as mãos nas costas. E desafiava qualquer político daqueles. Vamos nós dois sair na rua e a gente conversa com qualquer um que seja, e depois da conversa ele vota em mim, não em qualquer um desses candidatos. E realmente ele estava certo. Era por isso que ele só tinha 15 segundos para falar. E mesmo assim ainda teve um número muito expressivo de votos, ficando na frente de candidatos consagrados. Por isso mesmo que atacaram ele tanto já na segunda vez. Mas enfim, meu irmão, eu gostaria de saber a tua opinião, meus irmãos. Deixa aí no comentário. Lembre-se que o que você fala pode ser o pontinho que faltava no vídeo, pode ser aquela informação que pode abrir a cabeça de uma pessoa. Então capricha aí, irmão. Como é que você vê essa cena? O que você acha que vai acontecer se de fato continuar dessa maneira, deixando o pobre sem saída e caras como Paulo Guedes cada vez mais rico, enriquecendo, entregando a própria nação? E qual a visão que você tem, meus irmãos, dessas imagens que você viu do supermercado sendo invadido? Como você entende isso? Se para você já é um presságio, um pequeno aviso do que vem pela frente dos momentos apocalípticos. Tá certo, meus irmãos? Deixa aí, a gente volta mais tarde às 5 horas da tarde com mais um vídeo esclarecedor e revelador para você. Fiquem todos com Deus, um abraço e seguimos juntos.